Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos iniciando mais um podcast Você Pode. Eu e o Bruno Costa, aqui da B2B Contábil, hoje com a presença especial do César Aquino, que vem falar conosco sobre... Qual que é o tema, César? Estratégias comportamentais para o mercado atual. Isso aí, bacana. É um tema muito interessante, né, César? Para a gente entender essa didática, principalmente, acho que da tecnologia no nosso dia a dia, como que tem se impactado. Mas antes da gente abordar o tema aí, fala um pouquinho quem é o César Aquino, para o pessoal conhecer, quem não conhece, né? Muito bem, estamos aí, né? Sou César de Aquino, sou professor universitário, sou consultor, trabalho hoje com mentoria, atendendo tanto PJs como PFs, né? Não Polícia Federal, mas pessoa física, né? Então atendo tanto pessoas, né? Faço atendimentos individuais, como atendo também com consultoria e mentoria de liderança dentro das organizações, hoje dentro das empresas. Empresas de diversos setores, né? Atendo hoje móveis rústicos, atendo retífica de motores, atendo farmácias, atendo supermercados, atendo grandes empresas como Matsuda, como Grão de Ouro, na área do agronegócio, né? Atendo também a Monte Verde. Então, são empresas do agronegócio que estão precisando hoje de trazer esses conceitos de comportamento e liderança para dentro das suas organizações, né? Para dentro das suas empresas, para que elas possam alcançar resultados melhores. Então, esse tem sido a minha linha de trabalho, né? Ultimamente, trabalhar com comportamento humano para que as empresas possam, então, vencer os seus desafios aí no dia a dia, né, que a gente tem encontrado bastante. Sim. César, primeiramente agradecer sua presença, disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo. Beleza. E dentro dessa linha que você falou aí do agro, é até interessante que o agro, como qualquer outro segmento, vem utilizando bastante tecnologia, Sim. Cada vez mais. O que você tem notado na questão do agro, essa questão das estratégias comportamentais? O pessoal tem tido uma adesão bacana? Como que está funcionando isso daí, ao seu ver? Tem tido uma adesão bacana. Na verdade, a gente tem dois momentos, né? Tem algumas questões tecnológicas que são necessárias, então eles estão sendo forçados a implementarem, né? Como, por exemplo, essa área contábil, a área de impostos, né? A área de recolhimento de impostos, né? São áreas assim muito que incomodam um pouco, né, o empresário, né? Para a gente não falar outra coisa, né? Eu acho que podemos usar esse termo, né? Incomoda um pouco, né? Quase uma pedra no sapato. Não é? E a parte também de gestão de processos. Então a área tecnológica ela vem muito para dentro disso aí, muito atendendo isso, né? Essa questão da gestão de processos. Então isso são coisas que estão sendo necessárias serem implantadas. Eles estão sendo quase que forçados a fazer essa implantação. Por outro lado, tem outras áreas tecnológicas, tem outros programas, outras plataformas, que eles podem tomar as suas decisões de fazer isso agora ou não, ou fazer mais tarde. Onde que eu tenho atuado muito nisso? Justamente na gestão de resultados. É um estudo muito importante ser feito dentro das empresas, né? Que é essa gestão de resultados. A gestão de resultados, para a gestão de resultados, nós encontramos processos e pessoas. Nós conseguimos chegar aos resultados planejados, e aí é importante fazer um parênteses aqui, né? A gente dá um passo atrás, que é importante que a empresa tenha um planejamento estratégico, para que ela possa, então, entender essa gestão de resultados e entender essa gestão de riscos, que ela possa fazer a análise desses dois temas. Então é importante ela ter aqui por trás, ter como plataforma, como base fundamental, o planejamento estratégico, ou pelo menos o pensamento estratégico, né? Propósito, missão, visão, valores, objetivos, metas bem alinhados, plano de ação. Parece bobagem, mas isso ajuda tanto as empresas a terem um alinhamento de tudo que elas querem alcançar, alinhamento com os resultados que elas querem. Facilita a tomada de decisão, né? Exatamente. Acho que a ideia de elaborar esses programas são facilitar a tomada de decisão. Porque você não precisa ficar refletindo toda hora o que eu vou querer fazer. Não, eu consulto. Eu já tenho desenhado isso, né? Já consulto a estratégia, né? E encurta o caminho. Encurta muito. A gente pode perceber, fazendo um outro
aproveitando esse momento aqui, né? Existem vários estudos, né? E tem um estudo muito importante do Jim Collins, que é americano. Ele pegou 20 empresas e fez um corte no tempo. Ele pegou 20 empresas de 1998 a 2008. 20 empresas. 20 empresas americanas, de 1998 a 2008. Pesquisou essas 20 empresas. 10 empresas alcançaram seus resultados e cresceram extraordinariamente. 10 empresas não alcançaram seus resultados, algumas quebraram e outras ficaram às mínguas. O mesmo período, ele fez um corte desse período, né? O mesmo período, nas mesmas situações socioeconômicas, nas mesmas condições, empresas de mesmo ramo, né? Por que 10 deram certo e 10 deram errado? Né? Por que as 10 deram certo? Porque elas tinham um planejamento estratégico, elas tinham sistematicamente, elas sabiam sistematicamente onde queria chegar. E elas tinham indicadores de avaliação periódicas para saber se estava alcançando o que queria alcançar ou não. E tinha a gestão de resultados e a gestão de riscos muito bem alinhada. Gestão de resultados, sabia quais eram os processos e quais eram as pessoas para esses processos. Sabiam quais os processos não eram bons e quais tinham que ser implantados. E sabiam cuidar das pessoas para que esses processos dessem certo. Isso era tudo muito sistemático. Sabiam os objetivos, sabiam as metas de plano de ação. E as 10 que não deram certo? Não tinha nada disso. Então, é muito claro esses estudos hoje, inclusive, principalmente agora depois desse momento pandêmico, desse processo de mudança que a gente vem passando, a gente percebe o quanto isso foi importante para aquelas empresas. Todos nós passamos pelo mesmo momento. Estávamos todos no mesmo barco. No entanto, tinham empresas que vinham já organizando a casa e cuidando das pessoas. Essas empresas que estavam organizando a casa e cuidando das pessoas passaram um aperto tremendo, passaram um sufoco, mas estão no mercado e agora estão conseguindo superar tudo e estão sendo melhores, porque estão aproveitando a crise. Aquelas empresas que não organizaram a casa, não cuidaram das pessoas, estão passando sufoco. Algumas já até quebraram, algumas já até saíram do mercado. Então, o quanto isso é importante, né? Você ter uma estratégia antes bem elaborada para que você possa consultar isso depois, mesmo que alguma coisa dê errado. Existem, dentro do planejamento estratégico, por exemplo, a gente faz isso, né? A gente avalia questões que são incontroláveis. A pandemia, por exemplo, é uma situação incontrolável. Apesar de que era controlável, né? Já tinha sido anunciado. Né? Já tinha sido anunciado uns 3, 4 meses atrás, né? Mas pouca gente... Não vamos entrar nesse viés, né? Não é isso? Mas assim, pegou muita gente de surpresa. Então, mesmo em condições terríveis, vamos colocar assim, mesmo em condições terríveis, as empresas conseguem superar. As empresas conseguem passar, né, por esse momento de maneira melhor. Então, assim, voltando ao nosso raciocínio inicial, a gestão de resultados, né, você entender sobre processos, entender sobre procedimentos, entender que isso precisa de existir dentro das organizações, entender que você precisa de ter pessoas bem cuidadas, pessoas bem preparadas para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Você alinhar essas duas questões com um plano de ação e uma boa estratégia, a gestão dos resultados é bem melhor. Não é? E a gente poderia mergulhar um pouquinho mais nisso ainda, não é? Que é a questão da gestão. Quantas empresas não fazem gestão? Não é isso? Quantas empresas não acompanham o que precisa de acompanhar, não cuidam do que precisa de cuidar, e aí, quando é pego de surpresa numa mudança qualquer, mínima que seja, passa um aperto tremendo, né? Sim. Passa um apuro danado. Hoje, qual tem sido o meu trabalho? O meu trabalho tem sido muito nessa linha, nessa conduta, de preparar os gestores, preparar os empreendedores, preparar os empresários, os diretores, para
ter olhar para essa gestão de resultados, ter olhar para essa gestão de risco, ter olhar para essa estratégia, né? Algumas empresas me consultam, por exemplo, né, me chamam para, às vezes, dar treinamento de liderança dentro delas, essas grandes empresas, por exemplo. Médias empresas, pequenas empresas, por exemplo, também. Empresas, né, hoje nós temos aqui em Passos empresa de móvel rústico. Né? Eu tenho um cliente aqui em Passos hoje de móvel rústico que me chamou, é uma empresa pequena, tem pouco tempo de mercado, e ela me chamou já com essa consciência. Falou, César, eu preciso de cuidar dos funcionários, eu preciso de ter liderança, eu preciso de... Porque eu sou comercial, eu tenho que vender. Eu tenho que ir para a área comercial, eu tenho que preparar a gente aqui dentro para tocar, né, essas questões. Tocar a liderança, tocar a produção, tocar processo, tocar tudo isso. Então eu preciso de treinar a minha turma aqui dentro. Eu falei, pô, que bacana, né? Legal isso. Agora, qual é a sua estratégia? A primeira pergunta que eu fiz para ele. Eu vou alinhar os objetivos com o quê? Né? Eu vou alinhar essa liderança com quais objetivos? Eu vou alinhar essa liderança com quais são as metas? Né? Qual é o seu propósito para daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos? Porque o que eu estiver fazendo agora vai impactar lá na frente. E aí a gente começa um trabalho, né, paulatinamente, né, um trabalho de dia a dia. Mas o contexto a gente precisa de ter para onde olhar. Sim. Né? E o comportamento, ele não se muda da noite para o dia. Todos esses trabalhos, né, de gestão, principalmente gestão comportamental, ele é visível, né, perceptível a longo prazo. Exatamente. Porque aí que vai adentrando diante da rotina, no dia a dia, que você vai modificando principalmente a conduta do funcionário, né, ou a conduta da empresa daquilo que ela precisa fazer. Perfeito. Né, e isso demora-se um tempo para você aprender algo novo. Demora-se um tempo para você ter hora, vamos pegar do agro, né? Muitas situações ele está tendo que desaprender de como que era feito lá atrás, para que ele possa aprender novamente fazer aquilo que ele fazia. Exatamente. E esses comportamentos ao longo do tempo vão mudando, né? Exatamente. As necessidades, isso que é a grande dificuldade do ser humano. Eu tenho história, por exemplo, de treinamentos, né, de mudanças comportamentais com líderes, né? Dentro do agronegócio, principalmente, do profissional virar para mim e falar assim, primeiro dia, né, de treinamento, então a gente tem aquele quebra-gelo, né, tal. E aí eu tenho assim, uma habilidade de ir buscando alguns sentimentos assim que o cara está trazendo para aquele momento, né? Então a gente tem algumas habilidades, né, didáticas assim de sala de aula que a gente vai buscando, né, os sentimentos e tal, né? E eu já cheguei a ouvir assim, eu falei assim, agora nós vamos ter que aprender a ser bonzinho, né? Agora nós vamos ter que aprender a ser bonzinho, né? Aí eu falei assim, por quê? Você não era bom? Né? Não, né, Sr. César? Às vezes a gente tinha que ser um pouco mais duro com os meninos, né? Eles falam assim, né? Aí a gente faz esse comentário, né? Eu falei assim, pois mas não é isso, né? Liderança não é ser bonzinho. Exatamente. Né? Liderança é muito diferente do que isso, né? E ainda muita gente acha que de você trabalhar a questão da liderança é você transformar o líder, o gestor, numa pessoa boazinha, de ter que ficar passando a mão na cabeça dos meninos. E não é isso, né? Do colaborador, e muito pelo contrário. Como você disse agora há pouco, é aprender um jeito de ser diferente, não é? E fazer com que esses colaboradores, com esses funcionários, eles alcancem os resultados de maneira melhor, de maneira mais ágil, mais rápida, dentro dos procedimentos que estão chegando agora. Sim. Dentro das organizações, né? Dentro dos processos que são implementados. Eu acredito que essa questão da liderança passa muito também, que é muito cultural. Que a gente tinha isso em mente há tempos atrás, que para ser líder a gente tinha que ser bravo, tinha que impor, tinha que cobrar excessivamente. E igual o Bruno citou, a gente hoje precisa aprender uma nova forma e que vem dando certo, e que é liderar, e que nem sempre precisa ser bonzinho e nem sempre precisa ser carrasco. Mas eu acho que isso é muito cultural, que vinha que a gente tinha que ser
carrasco para poder obter resultado. E teve uma época, quando lançaram aquele livro, O Líder Servidor, O Monge e o Executivo, o nome do livro. Né? É um livro antigo, não é isso? Nessa área de liderança, né? E foi mais ou menos na época, não na mesma época, mas mais ou menos dentro do mesmo contexto, né? Tinha autores, por exemplo, Lai Ribeiro, tinha o professor Valdez, né? Que são assim, o próprio Marco Ortella, né? Que são assim atores, né? Que são palestrantes, estudiosos, filósofos dessa área aí, que a gente precisa realmente respeitar a palavra deles. No entanto, muitas empresas ou muitos profissionais começaram a traduzir aquilo que eles diziam de uma maneira diferente. O Monge Executivo, por exemplo. O Monge Executivo é um livro maravilhoso. Gerou, inclusive, vários estudos a respeito daquilo, do Monge Executivo. Se você entrar hoje, por exemplo, dentro dessas plataformas de pesquisa de artigos acadêmicos, por exemplo, você vai ver lá vários artigos, por exemplo, mencionando o Monge Executivo. No entanto, houve uma tradução meio errada, meio errônea a respeito daquilo. O que é a base do Monge Executivo? O líder servidor. Líder servidor não é líder bonzinho. E eles traduziram como o líder tinha que servir todo mundo. E não era assim, não é isso. O líder servidor não é um líder que tem que ficar servindo o colaborador, não é assim. Não é? É pelo contrário. É o líder saber exatamente o que tem que ser feito e levar o time a fazer o que precisa de fazer. Agora, o líder precisa de servir um ambiente favorável, por exemplo. Se o líder não servir, não oferecer um ambiente favorável, não oferecer ferramentas, não oferecer condições, não ser um treinador, por exemplo, ele não consegue fazer com que a equipe chegue onde precisa, não é? Exatamente. O líder, por exemplo, precisa de ter autoconhecimento, por exemplo, né? Ele precisa de cada vez mais trabalhar as suas emoções, saber lidar com as emoções dos outros. Como é que estão as nossas emoções agora pós-pandemia? Nós estamos vivendo, se nós formos a nível de país, nós estamos vivendo num país que aproximadamente 50% da população está sofrendo de doenças mentais. Na verdade, você tocou nessa questão emocional, desses 2 anos aí de pandemia, mais ou menos, ainda não se começou a trabalhar todo esse emocional. Não. Vai começar, ainda vai começar a trabalhar todo esse isolamento social que teve, vamos dizer assim. E é o que fica para os líderes, pelas empresas, porque as empresas elas vão ter que lidar com pessoas, muitos vai ter que trabalhar dentro da empresa. Hoje, por exemplo, né, hoje nós temos várias empresas, centenas de milhares, que estão ainda no online. Algumas já vieram para o híbrido e um mínimo, uma quantidade muito pequena dentro desse contexto todo, levando isso em relação, conseguiram voltar para 100% presencial. Os próprios funcionários não estão querendo. Tem muitos que não estão querendo. Os próprios funcionários não estão querendo, as empresas não estão sabendo recebê-los de volta. Complicado isso, percebe? Percebe o momento que a gente vem passando, o momento de mudança que a gente vem passando, e o quanto tem sido hoje importante você ter estratégias comportamentais, que aí é a minha linha de trabalho, né? Você ter estratégias comportamentais, você ter estratégias de pensamento, você cuidar da sua forma de pensar, cuidar das suas crenças, né? Cuidar dos seus sentimentos, cuidar dessa sua linguagem interna, cuidar desse seu diálogo interno, dessa sua comunicação consigo mesmo e com quem está à sua volta. Cuidar dessas coisas para você poder administrar isso. Senão, cara, é complicado. A gente vem percebendo conflitos que antigamente não existiam. Conflitos internos que antigamente não existiam, não é? Pessoas, por exemplo, que estão com medo,
Nós estamos vivendo hoje. Percebe? Não sei se vocês já puderam perceber. Se não, façam esse exercício. Eu sou muito observador, eu gosto muito de fazer esses exercícios. É a minha praia, né? Esse é o meu jeito, né? de observar essas coisas, né? Eu tenho muito ainda comigo a coisa do professor universitário pesquisador. Eu sempre fui pesquisador a vida inteira, então eu tenho muito isso comigo. Então eu sou muito observador, eu gosto muito dessa coisa da pesquisa, né? Para justamente comprovar, né? Dados para comprovar fatos, né? Isso é importante. Mas façam esse exercício. Comecem a observar na cidade as pessoas. Como é que elas estão mais ansiosas? Os motoqueiros mais velozes. Quem está dirigindo mais rápido. As pessoas estão olhando cada vez menos para você. Ninguém é muita gente, né? Ninguém é muita gente, mas muitas pessoas não usam mais o telefone para ligar para outras pessoas. Você liga para alguém? Você liga para sua esposa, para seus filhos, você já tem idade? Quantas vezes você liga para alguém durante a semana? Poucas vezes. Muito poucas vezes. Posso insistir? Muito poucas vezes, não é isso? Muito. Ligar mesmo, você pegar o telefone e ligar para alguém. Quantas vezes a gente tem feito isso? Nós temos usado mais o WhatsApp. Eu dou treinamento de vendas, né? Eu também trabalho com essa área de treinamento de vendas, né? Então eu tenho dito muito para os times de venda, né? Em terra de WhatsApp, telefonema é declaração de amor, viu? Não é? Liga pro seu cliente. Mas eles não atendem, mas não tem problema não, liga, né? Liga para você poder falar com eles, né? Opa, e aí, como é que vai? Tudo bem? É assim mesmo, tem gente que se você liga, ela recusa e te chama no WhatsApp. Te chama no WhatsApp. O que foi que você precisa? O que você tá precisando? Não é assim? Cara, o que está por trás disso? Um comportamento novo. Um comportamento novo, é um comportamento de resistência, um comportamento de afastamento. Olha o quanto isso é complicado. Porque a gente vem para o seio da família. Você não liga para sua família. Pô, você chama a sua família. Eu converso com meus filhos, por exemplo, o Pedro e a Júlia, eu converso com eles pelo celular, pelo WhatsApp. E aí eu gosto de escrever, né? Eu sou preocupado com a comunicação, então eu gosto de escrever, botar vírgula e tal. Eles viram para mim no WhatsApp e falam, pai, fala depressa, manda um áudio. Né? Ou seja, essa ansiedade, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Isso a gente tem visto em todos os níveis, em todos os ciclos. Não é? A gente tem visto isso no ciclo familiar, tem visto isso no ciclo de empresarial, no ciclo de trabalho, e temos visto isso no ciclo de amizade. Ansiedade. As pessoas saem hoje para se divertirem, uma mesa de bar, um boteco, uma cerveja, um restaurante, alguma coisa assim, as pessoas saem. A gente não consegue mais ter conversas como a gente tinha antigamente. É o WhatsApp, é foto, é vendo no Instagram, é vendo não sei o quê, é postando isso, é postando aquilo. Cara, vamos bater um papo. A conexão funciona assim, César. Vê se eu também percebo. Olha essa foto aqui que postaram aqui. Isso, a conversa. A conexão acontece dessa forma. Na hora que se pega alguma coisa numa conversa ou na rede social, aí você direciona para a pessoa e comunica. Perfeito. É exatamente isso, Bruno. Você foi no alvo. Então, assim, mesmo isso, né? Mesmo esse processo tem sido através dessa conexão digital. Então, assim, se nós trouxermos isso para dentro do nosso momento de trabalho, né? Há um tempo atrás, eu me lembro que coisa de uns 5 anos atrás, pouco prazo, 5 anos atrás ou pouco mais, a gente conseguia colocar numa carta de conduta, não é? Não usar celular dentro das empresas. Não é isso? Sim. Vocês, né, trabalham com contabilidade. A gente conseguiria proibir, né? Não pode usar celular. Hoje, para você colocar isso dentro de uma carta de conduta dentro da empresa... Uma resistência. Você coloca, mas no dia a dia é uma resistência. É uma resistência tremenda. Não, mas como é que eu vou ficar sem celular? Eu quero escutar música, usar o fone de ouvido, não é? Cara, como é que pode um negócio desse, não é? Então, assim, o que me preocupa? Não é o uso. A tecnologia é extremamente importante para nós. Ela veio para nos ajudar. O que me preocupa é a nossa má educação com isso.
Nós estamos mal educados para poder utilizar. E nós estamos educando mal as pessoas que estão à nossa volta, da mesma forma, né? E isso, considerando os comportamentos mentais, considerando as estratégias de pensamento, as formas de pensamento, as crenças, e isso interfere no dia a dia de trabalho das pessoas. Então, César, como é que a gente faz isso? Olha, é um trabalho diário e contínuo de levar as pessoas a entenderem que as crenças que nós temos, a nossa mentalidade, né? E aí eu trago muito como base o livro Mindset, né? Que foi escrito agora em 2017, né? Pela Carol Dweck, ela colocando essa questão da forma de pensamento, né? Das formas de pensamento que nós temos, né? Então, mostrar para as pessoas que a mentalidade, qual é a mentalidade, qual é a forma de pensar que geram os seus pensamentos, que a partir daí vão gerando os seus sentimentos, gerando comportamentos que geram resultados. Isso é extremamente importante, essa sequência. Sim. Nós levarmos as pessoas a entenderem isso. É como se fosse um código, né? Um código, perfeito. Um código, como se fosse assim, da maneira como eu construo uma frase, eu te acesso, eu te fecho. Exatamente. E o que está por trás disso? Está a sua forma de pensar. Então, a sua forma de pensar tem como base as suas crenças. Não é? A gente constrói isso diariamente com as nossas experiências. Nós construímos a nossa forma de pensar com o nosso dia a dia. Não é? Sim. Vamos fazer um exemplo. Você está dirigindo pela avenida. E aí você vê então motoqueiros andando mais rápido, pessoas andando mais rápido, atravessando na rotatória, as pessoas não têm mais paciência, elas entram na frente do carro, elas estão andando na pista de pedestre, né? na faixa de pedestre, elas não olham se o carro está vindo, ela entra na faixa de pedestre e atravessa na sua frente. Tudo bem, nós temos que parar para ele, não é isso? Mas ele também precisa de ter uma certa educação, de ver se o carro está em alta velocidade ou não. Exatamente. Porque senão pode o carro não conseguir parar. E atropela uma pessoa dessa. Percebe isso, as pessoas não conseguem, né, pensar um pouco a respeito disso. Não, ela sai do passeio, eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa sai do passeio e entra na faixa de pedestre e atravessa a faixa de pedestre. Não olha para os lados, como a gente fazia antigamente, né? Você chega no passeio, olha para um lado, olha para o outro, vem carro, não vem carro, eu vou passar. Não é assim? As pessoas não olham, simplesmente atravessam. Imagina você, então, dirigindo e vendo tudo isso acontecer. Você tem duas construções de forma de pensar, não tem? Sim. As pessoas estão mal educadas. É uma forma de pensar. E você constrói isso. Sim. Não é? Todo dia você vai pensando sobre isso. Nossa, as pessoas estão muito mal educadas. Agora não tem. Ninguém mais está prestando atenção em nada. Não é? O que é isso? E você vai. Né? Você chega na sua casa, você confirma isso com a sua família. Não é? Porque você vai discutir isso com a sua família e a sua família. Não é mesmo? Tem todo mundo brigando. Confirma. Não é isso? Vai validando. Você vai validando. Você chega no seu ciclo de trabalho, você chega lá na empresa para trabalhar, você vai comentar com alguém, conversar com o Bruno. Nossa, você precisa de ver o pessoal mal educado. Nossa, estava dirigindo agora. Ninguém mais tem paciência de nada. Aí o Bruno confirma. Não é assim? Beleza. Você chega no seu ciclo de amizade. Você vai para uma academia, você vai encontrar com seus amigos, vai bater uma bola, ou vai para uma mesa de restaurante, né, um boteco, tomar um happy hour qualquer. Você vai chegar lá e fala, nossa, rapaz, que correria, né? Nossa, a vida tá correndo. Pois é, tá correria. Nossa, essa correria. E essa correria tá onde, né? Não é assim? Isso é uma construção de forma de pensar. E isso acontece numa temporalidade. Não acontece? Sim. Não acontece da noite pro dia, não é? Não acontece da noite pro dia. É a pesquisa científica. Não é? É uma temporalidade, não é isso? Vai sendo construído isso com o passar do tempo. Então, isso é uma construção. Você cria, então, uma mentalidade, uma forma de pensar. Isso gera pensamentos em você. A todo momento que acontece
uma experiência qualquer, acontece uma situação qualquer, você tem um pensamento a respeito disso. Esse pensamento, ele gera um sentimento em você. Um sentimento bom, um sentimento ruim. Essa forma de pensar gera um sentimento... Só de eu ficar conversando com você aqui, eu já estou sentindo o peito apertado. É um sentimento ruim. Esse sentimento gera um comportamento. Qual comportamento? De afasto, de repulsa, de desaproximar das pessoas. Não posso mais. Está todo mundo mal educado agora, está todo mundo ansioso, está todo mundo... Né? Então vai criando... Isso cria um comportamento, cria um resultado. Esse resultado, ele é positivo ou negativo? Ele é um resultado que tem sucesso ou fracasso? Ué, eu não consigo te dizer, eu consigo te dizer de outro jeito. O processo, ele deu um resultado positivo porque ele foi lógico. Isso, é uma lógica, perfeito. Exatamente, você bateu você foi onde eu precisava que você fosse. Ele teve sucesso, ele foi positivo, porque a sua forma de pensar, a sua forma de construir foi levando isso até que acontecesse o resultado que aconteceu. Não tem jeito de eu ficar mais perto de ninguém. Não é? Todo mundo é assim e a gente generaliza. Vamos pensar numa outra forma de pensar? Vamos pensar numa outra mentalidade? A mesma situação, você convivendo com a mesma situação, e você começa a pensar assim, puxa vida, eu preciso de começar a prestar mais atenção nas coisas. Puxa vida, como é que as pessoas estão com mais dificuldade? Nossa, será que eu preciso de prestar atenção dentro da minha casa? Será que tem alguém assim? E você chega em casa e começa a conversar a respeito disso. Gente, como é que vocês têm percebido alguma coisa? Tem gente, vocês estão muito ansiosos, não tá? Vamos conversar um pouco mais? O que vocês acham de a gente deixar o celular um pouco? Vamos conversar sobre isso? E isso vai sendo construído. Você chega no seu trabalho, né? Você chega lá na sua empresa, lá, você chama o Bruno para tomar um café. Fala, Bruno, vamos tomar um café? Aí o Bruno passa a mão no celular e você fala assim, não, deixa o celular aí. Vamos tomar um café? Vamos bater um papo. Sem celular. 15 minutos, sem celular, né? Você vai criando esse ambiente, uma forma de pensar, né? Uma mentalidade. Você vai construindo isso. Você chega no seu ciclo de amizade com seus amigos, vai bater uma bola, vai na academia, vai fazer... O cara vai pegar o celular e fala, não, peraí, vamos conversar aqui, vamos bater um papo. Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? Como é que tá... Você vai construindo isso em você, não é? Você vai se posicionando mentalmente de outra forma. Essa forma de pensar começa a construir em você um pensamento. Você começa a ter um pensamento novo. Você começa a construir um pensamento novo a respeito das pessoas, a respeito, né, de tudo que está acontecendo à sua volta. Esse pensamento gera um sentimento. Aquela primeira experiência que nós passamos era um sentimento ruim, né? Essa experiência que nós estamos fazendo agora, o sentimento é melhor. A gente começa a ter um outro sentimento pelas pessoas. A gente começa, assim, a observar que as pessoas estão doentes, que eu posso estar doente, e que as pessoas da minha volta estão também. Então a gente pode ter atitudes diferentes. Não pode? Pode. Então eu começo a ter um comportamento diferente. Eu vou gerar um sentimento. Esse sentimento vai me gerar um comportamento diferente? Vai, eu vou querer estar mais próximo das pessoas. Vai gerar um resultado diferente? Vai, e esse é positivo ou negativo? Ele é positivo, só que é um positivo bom. Então, ou seja, qual que é o trabalho que a gente tem feito dentro das empresas hoje? Levar as pessoas a pensarem sobre isso. E aí realmente não é fácil, não é da noite para o dia. Precisa de um trabalho, não é? Diário e contínuo, precisa de construir esse pensamento, essa forma de pensar das pessoas, precisa de mostrar para elas dessa forma, precisa de ter exercícios, né? Exercícios técnicos para as pessoas avaliarem, né? E aí eu gostaria de comentar um pouco sobre a análise comportamental, que eu venho trabalhando também, né? A gente avaliar, fazer a análise comportamental das pessoas, os executivos, né? As pessoas executivas, executoras, elas têm uma forma de pensar diferente, ela tem uma construção de forma de pensar diferente. Os comunicadores, eles têm uma forma de comunicar diferente, eles têm uma forma de pensar diferente.
Os analíticos, eles têm uma forma de pensar diferente, os planejadores têm uma forma de pensar diferente. O nosso hemisfério, né, o nosso cérebro, ele se divide em dois hemisférios, né, o hemisfério emocional e o hemisfério racional. Então as pessoas mais racionais, elas têm uma construção de pensamento diferente, os emocionais têm uma outra construção, uma outra forma de construir os seus pensamentos diferentes. Então levar tudo isso para dentro de uma empresa, as empresas ganham demais da conta, né? As pessoas podem melhorar. As pessoas podem olhar para tudo isso que está acontecendo. A gente pode observar agora, por exemplo, o momento que a gente tem vivido, o momento, né, de transformação que a gente tem vivido, tanto no ambiente político, tanto no ambiente empresarial, em todos os ambientes aí que a gente pode observar o quanto, né, nós temos aprendido com as pessoas e a gente tem podido aprender também que a gente pode construir formas de pensar diferente e a gente viver um pouco melhor, pô. Sim. A gente enfrentar esse período de mudança que, como você disse, Bruno, não é agora que as coisas ainda vão surgir, né? Elas estão começando a brotar agora, né? Mas elas ainda vão reverberar muito aí pela frente ainda para os próximos anos, né? As nossas crianças, né? Sim. Elas ainda vão sofrer um pouco com isso ali na frente. Os profissionais dentro das empresas ainda vão sofrer um pouco com isso, né? Então, assim, a gente precisa de ter cuidado. A gente precisa de tomar cuidado com as nossas formas de pensamento, né? E as empresas, da mesma forma, precisam de cuidar um pouco da sua forma de pensar. Como é que a empresa pensa? Não é? Qual é o DNA de pensamento do pensamento dessa empresa? Não é? Então, quando eu vou trabalhar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, eu procuro observar muito isso, né? Qual é o DNA de pensamento? Né? Como é que é a forma de pensar dessas pessoas para que a gente possa ir trabalhando aos poucos e fazendo com que isso possa ser melhor para todos lá dentro. Isso é bom, né? Esses processos de comportamentos, pensamentos, sentimentos. Eu vejo que não quer dizer que nenhum esteja certo, nenhum que o outro esteja errado. Sim. Né? Para mim tá certo, não necessariamente você precisa estar errado. Exato. E acho que é isso que acontece dentro da empresa, dentro dos diferentes, né? Diferentes níveis, né? Diferentes níveis de diferentes tipos de comportamento. Perfeito. Como você falou, você trouxe seu exemplo do seu cliente, que é móveis rústicos, você comentou. Isso. Eu tenho uma habilidade maior, um comportamento melhor para vendas. Para vendas, para eu comercial. Preciso, humildemente, tem uma postura até humilde. Olha, Sim. Eu preciso agora de pessoas que têm habilidade para me ajudar nessa outra área, porque eu preciso ver como no todo. Exatamente. Acho que comentando isso porque muitos empreendedores e muitos empresários entendem que essa linha não é necessário porque não é responsabilidade da empresa, vamos dizer assim, cuidar disso, né? Exatamente. Tem um livro que fala muito bem sobre isso, né? O mito do empreendedor. O empreendedor acha que tem que ser tudo. Tem que ser bom em tudo. Tem que ser bom em tudo. Especialista em tudo. Tem que ser especialista em comercial, tem que ser especialista em contabilidade, tem que ser especialista em gestão de processo, tem que ser especialista em RH, tem que ser especialista em produção. Não... A gente brinca lá. É humanamente impossível. Não, quer cruzar o jogo de futebol, né? Lá no lateral do campo, quer cruzar e sai correndo para cabecear. Exatamente, exatamente. Aí não funciona, não vai dar conta. E precisa de buscar, né? Precisa de buscar ajuda. Sim. Uma coisa que hoje é muito importante. É uma boa forma de pensar, é uma boa estratégia mental. É uma boa estratégia de comportamento mental. Todos nós estamos precisando de ajuda. Todos nós. Eu, você, todos nós. Todos nós precisamos de ajuda hoje. Hoje. Ajuda de alguma forma. Eu gostaria até de mencionar isso aqui. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que é importante a gente levar isso em consideração. Muitos dos suicídios que têm acontecido hoje, a gente pode perceber que é a falta de ajuda. Eu estou do seu lado e eu não sei que você está passando um problema. A gente está do lado da pessoa, a gente está do lado do suicida. E as pessoas não sabem que esse cara, ele é um suicida. Por quê? Porque a gente não conversa. Porque a gente não bate papo.
a gente não se preocupa, Só passa informação. A gente não abre o coração, a gente não fala, ó, tô precisando de ajuda. Ou então você chega perto de alguém e fala assim, cara, como é que você tá? Tô vendo que você não tá legal, você tá precisando de alguma coisa? Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos fazer uma caminhada, vamos bater uma bola, né? Liga para você, liga pro outro, ô cara, ô Bruno, você conversou com o Costa, você tá sabendo como é que ele tá? Tem acompanhado? Mas não, a gente não liga para ninguém, você não me manda mensagem do WhatsApp, você não vê o WhatsApp mais, você não vê mais nada, daqui um mês, uma semana, um mês, não, ficou sabendo quem... Aí a gente toma um susto. Sim. Entendeu? E fato é que faz tanto sentido, que recente agora eu soube de 2 casos de suicídio de pessoas próximas à família nossa. E a gente escuta muitas pessoas falar assim, nossa, mas ninguém percebeu, será que ninguém viu nada? Tava tão normal. Então... É porque ninguém se atentou, ninguém procurou se aproximar. Exatamente. E aí recai nisso que você falou, talvez a gente está muito distante das pessoas. Exatamente. Falta mais esse contato além do WhatsApp, né? Exatamente. Para poder, primeiramente, as pessoas se ajudarem, depois conviver de forma harmoniosa e solidária, né? Um estendendo a mão para o outro. Exatamente. E a proximidade ali, ela gera a questão do feeling, você perceber. Pois é. O WhatsApp, igual a gente brinca muito lá no escritório. Tem dia que, dependendo do caso, a gente não manda mensagem digitada, escrita no WhatsApp. A gente grava áudio. Isso. A pessoa perceber seu tom de voz, porque se você escrever, talvez ele vai interpretar com a emoção dele. Talvez não, fica tranquilo. Ele vai interpretar com a emoção. Às vezes não, ele vai interpretar com a emoção que ele tiver na hora. Na hora. E aí a gente até orienta o pessoal, a gente sempre troca ideia. Porque já aconteceu comigo, já teve vezes de eu ler mensagem e falar assim, pô, sacanagem comigo. Tô sacanagem. Aí a pessoa manda um áudio e você fala assim, eu que tava de sacanagem. Eu que tava de sacanagem com ele. Não é? Isso vai pra gente ir repreendendo também, porque a gente sempre vira pro outro lado, né? Exatamente, pô, ela tá de sacanagem comigo. Aí você escuta a pessoa, grava um áudio, tom de voz ameno, tranquilo. Exatamente. Aí você volta e fala, pô, eu aqui escorreguei aqui. Presta atenção no negócio. Texto de WhatsApp não tem emoção. É frio, né? É frio. Você que coloca emoção. Mesmo então, sendo pontuado. Então, você que está fazendo... Não adianta você botar japonesinho dançando, né? Emoji, não adianta. Então, você, enquanto está fazendo, você está numa emoção. Quando você termina e envia, aquilo lá cessa. Quando a pessoa recebe do outro lado, ela vai receber com a emoção dela. Né? Então, cara, isso é complicado, isso é muito complicado. E aí a gente precisa de botar atento, né? A gente precisa de perceber, de observar essas coisas. Às vezes você lê uma mensagem no WhatsApp, né? Outro dia, dentro de uma empresa, né? O sujeito virou pra mim e falou assim: rapaz, acabei de meter o ferro no cara pelo WhatsApp, que agora que rapaz. Eu falei com ele, você é mesmo? É mesmo, cara? Que show de bola! Como é que você fez isso? Me conta! O que eu escrevi pra ele? Eu falei assim, e você não sabe se você tá debaixo de uma árvore, se você tá andando a cavalo, se você tá passeando, se você tá dormindo, se você tá tomando uma cerveja, você não vai saber do jeito que ele vai ler essa mensagem sua. Eu falei, não, é mesmo, hein? Ele não vai sentir nada do que eu falei aqui. Eu falei, não. Pior ainda, que o seu texto ficou tão grande que ele não vai nem ler tudo. Ele não tem paciência de ler tudo. Então, assim, né? A gente, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito dentro das empresas hoje é o feedback. Né? Como é que você dá feedback para as pessoas, né? Que a grande maioria das pessoas não sabe fazer isso, né? Dá o feedback, né? Não dá o feedback, dá o feedback, né? Então, assim, uma das coisas importantes, tem até técnica para isso, né? PNP, né? Positivo, negativo, positivo, né? Que é uma técnica que foi escrita lá em 1930, né? E é válida até hoje, né? Tá no livro lá, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Então, você... dizer alguma coisa positiva de maneira sincera e honesta da pessoa. Isso é o positivo. O negativo, você falar do fato de maneira impessoal. E depois um positivo de novo, dizer alguma coisa positiva a respeito daquilo que você disse
de maneira conjunta. De maneira conjunta. E aí, depois de você fazer o PNP, você combinar o jogo com ela. O que nós dois podemos fazer juntos para que aquele fato não volte a acontecer. Sim. Então, assim, é simples, né? A técnica. Desafiador é a pessoa ter a tranquilidade. Cada letrinha é um fôlego. É um fôlego, não é? Você acredita que eu fiz um exercício dentro de uma empresa outro dia? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Saiu choro, mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu fiz essa técnica, eu mediando a técnica. Eu fiz ela, eu mediando e os dois sentados um de frente pro outro. Sabe? E eu cronometrando, fazendo mediação mesmo. Com cronômetro. Ó, agora você tem 5 minutos para você falar tudo de positivo do outro. Tudo que você vê de positivo nele. Aí aquele primeiro impacto, não, mas não tem jeito. Não, não, mas ele é muito honesto. Mas o que mais? E aí, sabe? Mas ele falei, pois é, cadê o positivo? Que a primeira frase é assim, nossa, ele tem muita coisa boa. Eu falei, então fala. Né? Você nunca teve oportunidade de falar? Aí se ele morrer agora, você nunca vai ter oportunidade de falar, você tem 5 minutos. E aí, tá passando? Cadê? Difícil, rapaz. 5 minutos para um, 5 minutos para o outro. Falei, bom, e agora vão no fato. O que está acontecendo? Porque ele fez. Não, ele não, o fato. Não é ele. É o que está acontecendo. Aí ele fala e a gente vai, sabe, juntando isso, né? Depois o positivo, de novo. Depois, agora o que vocês dois podem fazer juntos para que isso não volte a acontecer? Vocês dois têm compromisso, um com o outro e com a empresa. Cara, foi um exercício de, assim, a gente vai descontando os tempos, né? Foi um exercício de 1h30, mas saímos de lá com os dois abraçados, chorando, emocionados, sabe? E assim, cara, pra mim foi um momento único, assim, ímpar pra mim, sabe? Porque a gente consegue entender, né, que as pessoas podem ser melhores e elas conseguem fazer isso para a eternidade, cara, né? Assim, eram 2 gestores que estavam quase, a gente ia ter que demitir alguém, pra você ter uma ideia. Nós íamos ter que demitir. E nós saímos de lá com um outro propósito. Então isso é maravilhoso, cara. Isso é fantástico. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Agora imagina se todos os gestores tivessem essa habilidade, né? Se todos os empreendedores, se todos os empresários tivessem essa habilidade de saberem dar feedback, cara. De que forma? De uma forma que eu pudesse construir as pessoas. Sim. Esse é o sentido do feedback. O sentido do feedback é eu dizer para o outro que nós precisamos de melhorar e que a gente pode fazer isso para o bem de todos e sermos melhores amanhã. Cara, esse é o objetivo do feedback. O objetivo do feedback não é procurar inimigo, não é procurar quem errou, não é procurar culpado. O objetivo do feedback é sanar o problema. Não é? Buscar soluções. Buscar solução. Não culpados. Né? Exato, não culpado. Não é isso? Cara, o quanto isso é importante dentro de uma construção comportamental, de relacionamento. Comportamental, de relacionamento. Sim. O quanto isso é importante, né? Então, assim, esse trabalho que a gente faz é um trabalho pouco reconhecido. Ele é difícil de acontecer, né? Porque as pessoas estão dando mais importância aos impostos. Sim. Não é? Sim. As pessoas estão dando mais importância aos impostos que tem que pagar. Mas quem que está por trás dos processos? Quem que ativam os processos? Quem que ativam as plataformas? Quem que ativa os procedimentos? São as pessoas. Se eu não tiver bem as pessoas, se o empresário não tiver bem,
com atitudes comportamentais adequadas para esse momento de mudança que nós estamos passando, como é que ele vai fazer isso com os colaboradores dele? Como é que eles vão construir isso dentro da sua empresa para fazer que tudo isso aconteça da melhor maneira possível? Não é? Tendo já é difícil, não é? Tendo já é difícil, e se não tiver? Não é? E a gente, então, esse cara que a gente vê na rua, que a gente tem como, né, como entendimento que essa pessoa está ansiosa, provavelmente ela está dentro de uma empresa. E provavelmente ela passa muito tempo dentro da empresa. E como se pudesse, né? Se essa empresa pudesse cuidar dessa pessoa. Essa pessoa ia vir para casa, ser uma melhor pessoa em casa, né? Para o seu ciclo de amizade, para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade. Então, assim, toda empresa ela tem um compromisso social. Ela tem um compromisso social, ela tem um compromisso humano, né? Com certeza. De cuidar das pessoas que estão lá dentro. Sim. Não é isso? Então, que bom seria se a gente pudesse ter, né, sempre uma boa construção, né, de bons comportamentos dentro das empresas, a gente, né? Estaria um mundo bem melhor. Ah, não é? Com certeza. É isso aí, gente, é isso aí. Coisa boa. E César, então, agradecer sua presença com esse tema. Bacana, que é bacana. muito bom, muito importante. Essa mensagem final sua aí deixa realmente uma semente que possa, na verdade, melhor deixar a semente para esses empreendedores olhar mais para a sua equipe, para o seu time, para ele também, né? Já que ele também está inserido naquele ambiente e dos demais ambientes que ele está convivendo, né? Beleza. Essa que acho que é a grande importância da gente olhar para os nossos comportamentos nesse momento. É isso aí. Muito obrigado, viu? Agradecido também. É muito importante estar, né, ter esse espaço de vocês aí para a gente poder falar um pouco mais, né, do que a gente pensa, do que a gente acredita, né? Por que a gente faz o trabalho que a gente faz, né? Então eu quero agradecer demais também a oportunidade de estar com vocês aqui. Estou sempre à disposição, sempre que precisarem, podem me convidar para a gente bater bola com esse tema aí. César, obrigado. É um prazer receber você aqui para esse bate-papo. Essa mensagem que vai impactar muita gente. Se Deus Inclusive quiser. impactou nós. Que a gente tem que cuidar de pessoas, preocupar com pessoas. Isso. E ser mais presente na vida dos outros. É isso aí. A gente agradece muito esse bate-papo, essa sua presença, disponibilidade sua. E com certeza vai ter outras oportunidades aí pra gente gravar outros episódios. Se Deus quiser. Muito obrigado, meu amigo. De nada, de nada.